Olá, meus amigos, como estão vocês? Tudo bem? Muito bom nós termos criado esse hábito. A amizade é um dos maiores exercícios para o amor e é com muita alegria que eu recebo vocês nessa live, que eu aprendo com vocês, que vocês certamente recebem através de mim importantes lições dos amigos espirituais. Essa irmandade, essa fraternidade, esse sentimento de proximidade que nós ganhamos ao longo dessa pandemia, ao longo dessas muitas lives, desses muitos encontros, ocupando o nosso domingo com um alento para a alma. É muito bom estarmos juntos, eu me sinto muito motivado a cada vez que a gente vem conversar, e que nos minutos que antecedem aí, na meia hora que antecede, que eu encontro a referência que o mundo espiritual estava querendo sugerir para a gente, para conversar, eu vou percebendo como os temas são importantes, como os subsídios que eles passam para mim, como são importantes para mim. Como são importantes para mim, e sendo importantes para mim, como podem ser importantes para vocês também. Então, convidem amigos, é muito bom estarmos juntos. Convidem amigos, porque hoje nós temos Jesus. Temos usado o livro Boa Nova como caminho de encontrar Jesus, e ele tem nos dado pérolas fantásticas. Hoje nós temos Jesus para aconselhar e acolher nossas angústias. Melhor que isso é impossível, não é mesmo? Recebamos o Mestre em nossos corações, então, conversando com Deus, conversando com o melhor de nós mesmos, porque Deus habita também o mais profundo da criatura. Estabeleçamos essa conexão com o melhor de nós, não com o copo meio vazio do ego, mas com o copo cheio de água viva, que é Deus em nós, dizendo para o mais íntimo de nós mesmos: Pai Nosso. Reconhecendo Deus dentro de nós, vejamos nele o Pai que nos orienta, a consciência que nos diz o certo e errado. Reconheçamos o amor dentro de nós e digamos: Pai Nosso que estás no céu e na terra, no átomo e no arcanjo, santificado seja esse teu nome de amor. Venha a nós esse amor e faça de nós, faça da terra, faça de cada um de nós o teu reino, fazendo com que seja feita essa tua vontade de amor. O pão nosso, que esse amor seja o pão nosso que nos nutre a alma, seja reconhecido por nós em cada situação, em cada pessoa, em cada doença, em cada alegria, em cada potência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, meu Deus. Perdoa os nossos erros, nossos equívocos, a nossa recusa em bem enfrentar as cobranças por nossos erros passados, os nossos equívocos em fazer mais problemas, mais dívidas que vão ser cobradas depois. Perdoa, Pai. Nós não sabemos o que fazemos. Mas que para isso percebamos a importância também de perdoar os outros que não sabem o que fazem para conosco. Não nos deixes, Pai, cair na velha tentação do ego, da imposição, da arrogância, da agressividade, da vaidade. Mas livra-nos de todo o mal do egoísmo. Que assim seja,
Graças a Deus. É realmente uma alegria percebermos que podemos priorizar o mais importante. Nesse momento que a gente passa por tantos desafios, os desafios, as amarguras que a política nos traz, os medos que a pandemia nos traz, os conflitos que o isolamento social fomentou. Muita gente está vendo apenas o lado ruim dos seus cônjuges. Muita gente sai na rua e prefere criticar as pessoas sem máscara, perdendo a chance de impulsionar e vivificar e incentivar as pessoas com máscara. Não é interessante isso? Saímos à rua e olhamos só para o copo vazio, só para a tragédia, só para aquilo que nos desafia, que nos deprime, e com isso nem enxergamos o que nos poderia motivar. Somos, quando saímos na rua, um grupo interessante de pessoas conscientes que buscam a sua preservação e a preservação do outro. Por que escolher xingar, ainda que mentalmente, os imaturos que ainda não estão prontos para essa tarefa? Não é? Quem somos nós? Muita tristeza, muita depressão, muito negacionismo, muito pessimismo, muita sombra, assim lá fora como aqui dentro. Então, hoje, nós viemos chamar diretamente Jesus. Abrindo esse livro que nos tem orientado as nossas conversas de domingo, Boa Nova, Chico Xavier e Humberto de Campos. Boa Nova, Chico Xavier e Humberto de Campos. Nós encontramos exatamente Jesus, o nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso fantástico orientador, guia e modelo, encontrando também os seus discípulos desanimados, desesperançados, sem energia, angustiados. E é claro que quando os nossos amigos de mais alto nos trazem esse capítulo 6, fidelidade com Deus, fidelidade a Deus, onde Jesus encontra os discípulos assim desesperançados, assim desanimados, é Jesus sendo trazido para nós, que também estamos, é claro, nessa mesma condição. Aqui, Humberto de Campos conta que num certo momento das primeiras pregações de Jesus, o mestre teve uma oportunidade, assim que as multidões se afastaram dos serviços, da assistência, dos ensinamentos, ele teve a oportunidade de se reunir com os discípulos à volta de uma fogueira, assim que passado o pôr do sol. E ali ele que sentia, que via praticamente com a alma dos seus seguidores, percebeu essa angústia, esse desânimo, essa desesperança, essa amargura por achar que o trabalho da Boa Nova era muito difícil, era muito exigente, pedia sacrifícios muito grandes. E então começou a fazer perguntas.
Imaginem Jesus numa grande roda, com todo o amor do mundo, olhando nos olhos de todos aqueles homens e mulheres e lhes fazendo perguntas para estimular que eles falassem. E eles falaram. Cada um desagou as suas angústias, as suas desesperanças, a sua falta de perspectiva, o seu pessimismo, a sua angústia pelos muitos sacrifícios daquela hora, daquele trabalho, daquela missão. Imagina Jesus percebendo isso, a preciosidade desse momento, daquele momento e desse momento. Porque nós também estamos agora, depois do pôr do sol, à volta de uma fogueira, com Jesus. E Ele também pesquisa nossas almas, Ele pergunta, Ele acolhe nossas angústias com seu olhar, com sua aura de amor. Com sua aura de amor. Aproveitemos esses momentos, meus amigos. Jesus está conosco. Após essas conversas e o acolhimento às dúvidas da sua comunidade, do colégio apostólico, ele ponderou para aqueles homens e mulheres: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Jesus, então, pergunta, traz a todos nós, a eles lá e a nós aqui, a relação pais e filhos como orientadora emocional desse nosso momento. Vejam lá, meus amigos, o que Jesus está fazendo conosco. Como pode, diz Jesus em outras palavras, como pode um pai se unir a um filho se unir ao pai, sem a confiança recíproca? Não é mesmo? Jesus vai direto ao ponto. A nossa falta de fé. Que leitura de alma tem esse grande avatar, essa grande luz, esse grande farol das nossas vidas? Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco, disse Jesus. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Quando nós ainda não tínhamos nenhum projeto consistente de consciência, Ele, Deus, Ele, Pai, Ele, amor, já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Sendo esse amor tão visceral e tão antigo, seremos nós que não amaremos? Que não confiaremos? Que fecharemos as portas para a fonte de todo bem, justamente no momento que a gente mais precisa de assistência? Olha só, gente, no nosso momento mais crítico, não só dessa vida, mas de todas as outras vidas. Será minimamente sadio, será inteligente, será lúcido que nós optemos por fechar a porta para a fonte de todo bem, que é Deus? Claro que não. E como é que a gente tem fechado essa porta? Desconfiando. E desconfiando vem a dúvida, vem o medo, vem o pessimismo, vem o negativismo, não é mesmo?
Olha que precioso isso que Jesus nos fala. A primeira lição, o título desse capítulo, a fidelidade a Deus. A criança não é capaz de entender as razões dos pais para fazer isso e aquilo, mas ela confia. Sejamos crianças amorosas e confiantes nas mãos do Pai. E Jesus continua suas orientações e diz: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então, muitos de nós estamos desanimados pela profundidade, pelas exigências da tarefa que nos é cobrada pela vida diante de tantos problemas para a nossa própria redenção. Então, é verdade, na tarefa da redenção muitas angústias, muitos desafios foram colocados. Mas aqui Jesus nos chama a entender os tributos, as cobranças que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Pergunta Jesus. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama do gozador e do mentiroso? Esses que parecem vitoriosos do mundo, qual o preço que eles têm que cobrar? Nós, com as nossas angústias, com os nossos problemas financeiros, com a nossa falta de reconhecimento, com a nossa solidão, caímos na imaturidade de idolatrar esses homens do mundo, essas pessoas do mundo, que nos parecem vencedores, mas que certamente, na categoria de gozadores dos prazeres da vida, de mentirosos das mentiras da política, da religiosidade, os apegados aos bens materiais como avarentos, os vaidosos de fama e de beleza do mundo, todos esses que nos parecem tão felizes, qual será o preço? Pergunta Jesus, qual será o preço que a vida lhes cobrará? Não é? Diz o relato de Humberto de Campos que, timidamente, diante dessas perguntas de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Lembre das suas relações se você não tem pessoas que estão hoje com a saúde precarizada por causa de um projeto de vida voltado para o prazer, seja através da bebida, do fumo, do cigarro, das drogas, da comida em excesso, do sexo sem compromisso e sem amor. Como essas pessoas gastaram a sua energia, gastaram a sua vida e chega uma hora que a conta vem. Não é verdade? Depois de Tiago, Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Muitos acabam se apegando às riquezas da matéria como se isso fosse tudo, como se isso fosse o Deus do mundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, disse Jesus. Mas essas pessoas fazem isso e apegado atrai apegado e acabam sendo roubados.
acabam sendo furtados, acabam perdendo o seu ídolo, o seu Deus, dinheiro. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade, amigo seu, que sucumbira tragicamente por efeito de uma desmedida ambição. Às vezes, com ambição, você trapaceia, você faz qualquer coisa, perde amigos, perde família, perde tudo para ter um pouco mais de dinheiro. E assim sucumbe tragicamente por causa do poder do dinheiro. Quem não conhece gente assim? Jesus, depois de ouvi-los, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos gozos e às riquezas materiais? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando está o Pai trabalhando por nós? Olha que pergunta maravilhosa. Desde quando? E então, nesse momento, Jesus acolhe perguntas e vem um dos discípulos e lhe pergunta: não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? E Jesus responde: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar? E aqui, da fuga do mundo, vamos lembrar de todas as pessoas que se suicidaram nesses últimos tempos e todas as pessoas que têm ideias suicidas. Lembremos de todas essas almas e acolhamos como dignas da nossa atenção, dignos do nosso amor. Lembrem-se de todos eles e mandem para todos eles um sentimento caloroso de fraternidade. Eu vou lembrar do Edson e, na pessoa do Edson, que esse calor, que essa fraternidade se estenda para todos os amigos. Outro discípulo pergunta: de que modo, porém, há de viver como homem no reino de Deus, como apóstolo do reino de Deus na face desse mundo? Como é possível pessoas de boa intenção podem viver assim? E Jesus responde: ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as verdades sublimes do céu. Então, não lamentemos se nós optamos pela verdade sublime do céu por querermos também os prazeres condenáveis da terra. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel a seu Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. E uma terceira pergunta, André pergunta a Jesus: mestre, nesses últimos dias tenho-me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo, estando doente? Olhem, a primeira pergunta falou da fuga do mundo, a segunda das influências negativas, inclusive espirituais, receitando trabalho, fé operante para isso. E agora nos fala André das doenças e ouve de Jesus a seguinte resposta: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. André,
fala Jesus. Se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, torna a si mesmo a charrua, toma a ferramenta, valendo-se das tuas mãos, trabalha. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Esse é o ideal, esse é a razão da gente viver. É para isso que a gente está aqui na Terra. Nós podemos entender isso? Como esse vínculo com o amor dos amores nos reanima, nos reabastece e dá sentido para todos os sacrifícios. Vocês não acham? Que assim seja, que nós saibamos amar a Deus em gestos concretos, enfrentando as alternativas da fuga, nos afastando das más influências e até trazendo-as também para o bem, e enfrentando as doenças como retornos das nossas desarmonias, sem desanimar, mas encontrando mesmo na doença oportunidades de servir ao reino. Essa é a orientação luminosa de Jesus para estarmos conectados com os nossos amores humanos ao amor sublime de Deus. Que assim seja, meus amigos, graças a Deus. Com esse sentimento, esse reconhecimento do amor, que nós temos, e esse reconhecimento do amor para o qual iremos, simbolizado por Jesus, nós nos irmanamos, às 6 horas da tarde, com todas as grandes, generosas e sublimes correntes de oração que povoam o mundo, que nutrem o mundo com as melhores energias. A hora do Ângelus, a hora de Maria, a hora de correntes de oração e de fraternidade vindas de todos os cantos do universo, para contribuirmos nessa corrente emanando o bem, emanando luz, para todos aqueles que pensam em fugir ou que já fugiram da vida. Para todos aqueles que lidam com presenças negativas entre encarnados e presenças sombrias de desencarnados, através da obsessão, através da influência espiritual de trevas. Pensemos também em todos aqueles doentes. Aqui nós lembramos do Seisetsu Iha, nosso amigo, e todos podemos lembrar de todos os nossos amigos e conhecidos que estão doentes. Todos irmanados numa grande corrente de doação, como se estivéssemos num grande hospital, e a Terra é um grande hospital, e tivéssemos todos num grande salão, recebendo e doando sangue, recebendo e doando esperança, recebendo e doando amor. Puxa, mas eu estou tão desanimado, tão triste, como é que eu posso doar? Por quê? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Nesse espírito, retomemos o início dessa oração luminosa de Francisco e digamos: Mestre, fazei de cada um de nós instrumentos de vossa paz. Que
Que onde houver ódio, que cada um de nós leve o amor. Que onde houver desespero, que cada um de nós, dentro de si e nos outros e nos ambientes, leve a esperança. Que onde houver tristeza, dentro de nós, nos outros e nos ambientes, que nós levemos a alegria. Que onde houver dúvida, em nós, nos outros e nos ambientes, que nós levemos a fé. Oh meu Deus, fazei com que cada um de nós procure mais consolar que ser consolado, porque consolando nós receberemos o consolo mais sublime do alto. Perdoando perdoando, Pai. Limpemos os nossos corações, limpando-nos do passado, das infelicidades do passado, perdoando aos outros e perdoando os nossos próprios erros, porque é perdoando que seremos perdoados. E é morrendo no sentido da transformação, da sublimação, do aprendizado e da cura, que nós viveremos para a vida eterna. Assim seja. Salve Francisco, salve Jesus, salve o amor, que inundando nossas almas transborda através do nosso coração para todos os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos conhecidos que sofrem, para os desconhecidos por nós que sofrem pelo mundo todo, para toda a terra em transição, em angústia, mas em renascimento para o amor. Graças a Deus. O que vocês acharam? Mônica da Silva, Leila Gunning, Mônica da Silva, André Salvatore, Roberta Emi, Maria Inês Dias, Eliana Quiodo, Edson Cambaúva, Beth Virgínio, cada um lembrando e trazendo seus amigos. Lembrem e tragam mesmo os amigos, afinar a amizade, agigantar e fortalecer a fraternidade, não é? Multiplicando bem. Miriam Elizabeth Coelho, minha eterna colega de Raquel de Castro Ferreira. Somos colegas, amigos, companheiros da mesma seara há muito tempo, né? Muito legal, Miriam. Márcia Maria. A Eliana Quiodo está pedindo vibrações de amparo para Neide Aparecida, que ontem voltou para a pátria espiritual, e para toda a sua família, principalmente para sua mãe. Que Neide Aparecida receba de todos nós, e na figura dela nós lembremos de todos os outros que têm feito passagem nos últimos meses, para que recebam a nossa força, a nossa esperança, a nossa certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Maura Barbosa, Dolores Lopes. Eliana Quiodo nos diz assim: este momento está nos exigindo uma fé muito mais profunda em Deus e em Jesus, acreditando que seus desígnios hoje têm por finalidade nos levar ao progresso espiritual amanhã. Que esse sentimento de confiança revigorado nos faça, tão sedentos que estamos, abrir-se para nós a fonte de todo bem que nos banha, que nos nutre, que nos abastece. Assim seja. Janete Gomes da Silva, Maria José Sobral, nossa amiga de infância também. Muito bom a gente se reencontrar na luz, né? Adriana Gonçalves, Cristina Ramos, José de Melo, nosso grande amigo. Muito prazer ter você aqui, meu amigo, minha inspiração por tantos lugares, por tantos cursos, por toda a trajetória. Muito bom ter você aqui, Melo. José.
Maura Barbosa, Janete Gomes da Silva, Orlando César Magalhães, Marta Adelaide. Muito bom a gente ter escolhido estarmos aqui. Que essa irmandade que nos faz ser transfusores de esperança uns para os outros se multiplique cada vez mais no trabalho. Ouçamos Jesus nessa parte final dos nossos trabalhos, mais uma vez nos conclamando a fidelidade a Deus. Deixemos de lado toda a ideia de fidelidade a Deus por ritos que as religiões nos têm passado. Não. Nenhum rito externo garante fidelidade a Deus. Não é pelo batismo, pela crisma, pela primeira comunhão, pelo casamento, pela extrema-unção, pela confissão, nem pelo dízimo e pelo louvor, nem pela doação de cestas básicas, o passe ou a palestra. Nada externo nos garante a fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é uma conquista da alma. Nós sabemos disso. E essa conquista se dá pelo exercício de amor. Renovemos as nossas vidas pelo exercício de amor, pela prática do bem. Com relação aos golfinhos que são mortos na Finlândia, com relação aos oprimidos das ditaduras de outros países, onde estará o grande exercício de amor para cada um de nós? No agora. No agora. O seu grande exercício de amor tem nome e sobrenome. O enredo desse exercício de amor é exatamente o que você está vivendo na sua vida, nas suas relações, nas suas doenças, nos seus desafios. Cada um recebe o remédio preciso, na dose exata, no momento mais indicado. Não precisamos importar dores de outros lugares. Veja Deus te convidando para o amor no seu dia a dia, meu amigo e minha amiga. Encontremos em cada situação do mundo Deus falando conosco. Como Jesus orientou, a cada vez que vocês ajudarem ou não ajudarem um dos pequeninos do mundo, será a mim, Jesus, que vocês estarão ajudando ou deixando de ajudar. E enxerguemos de uma vez por todas que os pequeninos do mundo serão todas as criaturas de Deus necessitadas que cruzarem o nosso caminho. Homens e mulheres de todas as raças, de todas as religiões, de todas as condições sociais. Mas também animais de todos os tipos. Nada acontece à toa, então tudo que vem é emissário do amor. As plantas que surgirem na nossa frente são Deus nos convidando à empatia, a colocar-nos no lugar delas, a nutri-las com água, a endereçar-lhes uma palavra de amor, de carinho. A tudo sejamos e sintamos fraternidade, sejamos irmãos, recebendo mais uma vez, na conclusão dos nossos trabalhos, a inspiração de Francisco de Assis, e ouçamos na nossa alma um amor tão sublime como o de Francisco, chamando cadeiras e coisas de irmãos. Irmã cadeira, irmã mesa, irmã planta, irmão cachorro, irmão gato, irmão rato, chamando todos os seres, do Papa até o mendigo, de irmãos, porque todos de verdade são nossos irmãos. A cada vez que falarmos as duas palavras que Jesus nos deixou, Pai Nosso, não percamos mais
a fabulosa oportunidade de sentirmos-nos irmãos de todos, de sentirmos-nos uma família imensa na terra, de sentirmos-nos e vivermos a irmandade e a família universal da imensa casa de Deus. Que assim seja, meus amigos. Repassem esse sentimento, essa fraternidade para todas as suas atitudes, para todos os seus amigos. Repassem essa live se vocês acharem que puder ser útil. E se algum de vocês quiser continuar a alimentar na sua vida, na sua semana, esses sentimentos, nós oferecemos nossos livros, Saulo e Paulo, para refletirmos sobre a transformação, esse homem que simboliza como ninguém a transformação do homem velho ao homem novo. Grãos de Mostarda, onde vocês encontrarão reflexões a partir de Jesus sobre os fatos mais cotidianos da vida, pequenos pensamentos, rápidos pensamentos para nutrirem cada dia, o pão nosso de cada dia. E Prudente, o nosso livro mais recente, que traz em suas páginas comentários rápidos sobre o Evangelho de Lucas, o evangelista que era médico, para habilitar-nos a trabalhar pela nossa cura integral, nossa cura espiritual, nossa cura mental, a cura nas nossas relações e nossa cura física também. Os interessados, busquem-nos pelo MSN, porque toda a renda líquida desses livros, não só os direitos autorais, toda a renda líquida é destinada para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que eu sugiro que você conheça. Vá no YouTube, vá no Face, coloque Fraternidade Sem Fronteiras e você vai ser surpreendido pelo amor que emana dos trabalhos dessas pessoas. Muito obrigado. Quinta-feira, 19h30, estaremos lá. Assistam as lives do Semente de Luz. Entrem na página do CEB, Centro Espírita Beneficente, CEB, Semente de Luz, e você vai também se surpreender com a fraternidade, com o amor, com a dedicação que os amigos fazem o trabalho que é possível nesse momento pela internet, em todos os âmbitos do que se fazia enquanto aquela casa estava aberta e do que logo, logo vai voltar a abrir. Grande abraço a todos, muita alegria, muita energia. Fomos acolhidos, aconselhados e mais do que nunca amados por Jesus hoje. Um grande abraço a todos, até a próxima.